Amém, queridos? Eu quero trazer uma reflexão e eu fiquei, desde que nós soubemos que teria então esse culto. Que teríamos esse culto presencial, o primeiro aí depois da retomada, eu fiquei pensando no que pregar, né? Qual a palavra trazer nesse momento. E eu creio que essa palavra veio do coração de Deus para nós. E eu queria te convidar você a abrir em 2 salmos. O primeiro, Salmo 89. São salmos muito preciosos e que marcaram aí o meu tempo, a minha caminhada com o Senhor. Eu quero ler 2 versículos de um e 3 versículos do outro. Salmo 89, o verso 15 e 16. Salmo 89, verso 15 e 16, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Gente, eu amo essa expressão. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Querido, você se considera fazer parte de um povo feliz? Amém, amém, irmãos? Amém ou não amém? Você de fato se considera como parte deste povo que é feliz, porque adora Deus com canções, porque vive na presença de Deus? E o outro salmo, se você voltar aí 1 ou 2 páginas, Salmo 84, que é um salmo bem conhecido também. O Salmo 84 nós vamos ler do verso 5 ao verso 7. De novo ele começa dizendo: felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio das fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Um outro salmo que fala feliz ou felizes são aqueles que recebem força de Deus e que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. O tema que eu dei para essa mensagem é título de um livro que eu peguei ontem para continuar, para reler este livro. Esse livro eu li mais ou menos por volta do ano 84, 85. O título do livro é O Povo Mais Feliz da Terra. O povo mais feliz da terra. E ele conta a história de um homem armênio que se mudou para os Estados Unidos e viveu experiências sobrenaturais com Deus desde a sua infância. O nome desse homem é Demos Shakarian. E para aqueles que são um pouquinho mais rodados aí na caminhada cristã, o Júnior, por exemplo, vai lembrar. Ainda existe um ministério, mas década de 80, esse ministério foi muito forte, que era a Associação Internacional de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, a ADONEP. Né? A ADONEP que alcançou muita gente, muitos empresários, e rodou o mundo com um ministério muito grande. Esse ministério começou a partir desse armeno que morava nos Estados Unidos, chamado Demos Shakarian. E esse livro tem uma história fascinante, e eu lembro que este foi um dos livros que marcou a minha vida lá no meu início, antes mesmo de eu receber um chamado, mas num tempo onde eu desejava buscar a Deus, aonde eu queria viver um cristianismo diferente daquele de pegar a Bíblia, pôr embaixo do braço e ir para a igreja no domingo, daí voltar, daí viver a semana inteira, né, sem entender o que aquele domingo fez na minha vida, né, e começar a ter sentido na minha vida com Jesus.
E este homem, então, e este livro, este relato dessa história, ela foi muito apaixonante e me desafiou. E desde então, eu fico pensando, eu faço parte desse povo mais feliz da terra. E eu quero viver desta forma. Por isso eu estou muito grato por este retorno, eu estou muito grato por tudo aquilo que nós estamos fazendo como igreja. Agora, esses dois salmos. O primeiro salmo que nós lemos, o Salmo 89, é um salmo messiânico. O que era um salmo messiânico? Era um salmo que profetizava, anunciava, predizia a vinda do Messias. E existem vários salmos messiânicos no nosso livro de Salmos. E o Salmo 89 é um deles. Pensem que esse Salmo 89, ele foi escrito, talvez, 900 anos antes de Cristo. E eles já anunciavam aquele que seria rei e se assentaria no trono de Davi. E isso se cumpriu plenamente na pessoa de Jesus. Mas é interessante porque daí quando você lê a Bíblia, você começa a perceber que havia uma expectativa nesse povo que aguardava o Messias. E o Messias, ele viria para estabelecer um reino nessa terra. E este seria um reino de poder, de autoridade, mas um reino também de alegria, de paz e de justiça no Espírito Santo. O reino de Deus nessa terra é de alegria. Agora vamos combinar que a gente conhece uns crentes que estão longe disso, não é verdade? É ou não? Tem uns crentes que você olha e fala, misericórdia. Né? Sabe aquele crente que só tem desgraça para compartilhar, já tem aquela cara, né, de missa de sétimo dia, né? Já tem aquele do coitadismo, do ai de mim, a vida com Jesus é muito difícil. Sabe crente que pensa que viver com Jesus é difícil? Não sei se temos casos aqui, talvez. Mas que olha para a caminhada com Jesus e pensa, mas é difícil servir a Jesus. É difícil viver nos princípios do reino. A religião faz isso, não é verdade? A religião traz um ar assim de peso, né? De consternação. Entra numa igreja aí, né? Qualquer que seja. Vai ver a cara do povo que está lá dentro. Tem gente assim, exuberante de alegria? Geralmente é aquela cara assim, né? Então eu queria contar para você que o reino que você faz parte, que eu faço parte, é um reino de alegria. E o Salmo diz, felizes são aqueles que adoram ao Senhor. Felizes aqueles que vivem na luz da presença de Deus. Com isso aqui eu não estou dizendo absolutamente que o cristão não tenha os seus momentos de tristeza, de luta, de embates. Não, mas o reino é de alegria. E essa alegria não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria que depende do externo, mas é uma alegria que depende do interno, que depende de como eu estou com Deus. Você já percebeu isso na sua vida, meu irmão? Às vezes as circunstâncias à sua volta podem estar um caos, como a gente está vivendo há muito tempo já nesse ano. Mas de repente, se no teu espírito você está bem, você sente uma alegria que você não consegue nem explicar por quê. Não é porque você ganhou na Mega Sena, não é porque o teu patrão disse que vai aumentar o seu salário, pelo contrário, né? O que a gente ouviu nesses tempos é algo diferente. Mas é algo que vem do Espírito de Deus. E este salmo era messiânico. Ele falava do reino do Messias, onde as pessoas iriam andar na luz da presença dele e seriam alegres. E a primeira consideração, antes eu queria pensar aqui no seguinte: qual é a imagem que você tem de Jesus no ministério dele? Como você vê Jesus? Quem é o Jesus que você segue? É aquele Jesus daqueles filmes da década de 70, com aquele ar meio místico assim, né? Com aquela coisa assim, com aquele ar meio sem sentimento, com aquela cara meio esquisita? Ou Jesus que você serve
é um Jesus que transborda da alegria do Espírito de Deus. Às vezes a gente lê os evangelhos e tem algumas passagens de fato de pesar, de sofrimento, como por exemplo a narrativa da morte de Jesus, né? E toda a angústia que ele enfrenta em alguns momentos do ministério dele. Ele se angustia por ver as multidões como ovelhas sem pastor. Ele chora quando soube que o seu amigo Lázaro morreu, né? Mas eu imagino um Jesus que fazia a obra de Deus pleno, cheio da alegria do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E de alguém que seguia na vida e partilhava dessa alegria com todas as pessoas com quem ele se encontrava. Você o vê, esse Jesus que você segue, você o vê como uma pessoa plena dessa alegria do Espírito, que olha o caos do mundo, mas não se deixa abalar com isso, porque ele sabe que ele tem uma esperança para pregar, ele tem algo para oferecer para esse mundo, que esse mundo não conhece. E isso nos dá alegria. Porque quando a gente entra naquelas casas ali no Tanguá, quando a gente conhece histórias, né, Chico, de tanta gente ali, histórias de miséria, histórias de desgraça. A gente não tem nada para oferecer para aquelas pessoas de nós mesmos, se não crer que Jesus pode mudar o destino dessas pessoas. E a Ana, por exemplo, é uma dessas pessoas que a gente está vendo isso acontecendo. E até eu comentei com o Chico, quando eu fui com a Cristina lá, eu percebi que a casa dela está mais arrumada. Porque algo está acontecendo na vida daquela mulher. E eu me lembrei que nós a conhecemos num dia que nós fomos visitar uma outra pessoa, né, Chico? E oramos ali com ela, e de repente ela é a mulher de paz, em quem o Chico tem investido. E a igreja está orando e muitas pessoas já têm a conhecido. Esse é o povo que se alegra. E nós precisamos realizar o ministério como Jesus o realizou. Quero considerar algumas coisas aqui sobre esse povo mais feliz da terra. E eu quero que você reflita se a sua vida está mostrando isso. Que você faz parte desse povo mais feliz da terra. E uma alegria que é diferente de qualquer alegria que qualquer ser humano possa viver nessa vida, se ele não estiver em Cristo. Porque é uma alegria plena, é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria que é fruto do Espírito Santo na minha vida. E não depende de nada mais, senão dele mesmo. O povo mais feliz da terra vive na presença. O Salmo 89 diz: feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Não que dá uma passadinha lá de vez em quando. No domingo. Ou quando o bicho pega. Ou quando as coisas ficam difíceis. Mas que vive na presença do Senhor. Vive na presença. Quando está no trabalho, quando está limpando uma casa, quando está lavando um carro, quando está no serviço, quando está no trânsito, quando está viajando, quando está em casa, quando está com amigos, não importa, vive na presença. Vive nessa presença de Deus. Há um outro salmo interessante também, que é o Salmo 16, verso 11, que é um outro salmo que eu sempre anotei na minha listinha aqui. E ele diz assim, esse salmo eu nem tinha passado para o Wilson lá, mas tudo bem, ouçam. Salmo 16, 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. A tua presença me enche de alegria. Gente, isso aí não é escrito de Novo Testamento não, tá? Para quem acha que, né?
o Novo Testamento que tudo aconteceu, não. Tinha gente que ainda não havia experimentado essa presença bendita do Messias, mas já dizia isso. Já desfrutava dessa alegria, já entendia desses caminhos que levavam à vida, já entendia dessa presença que o enchia de alegria. Viver na presença nos enche de alegria. Aquele que encontra Cristo, encontra essa presença e faz dela a sua habitação. O lugar da morada, o lugar de onde eu não quero sair, o lugar onde eu quero sempre estar. Porque esta presença me renova, me enche. Mas viver na presença de Deus também tem um compromisso, tem uma contrapartida aqui, não é verdade? Não dá para você querer viver na presença de Deus só para ter o lucro do negócio, né, Júnior? Às vezes tem gente que quer viver na presença de Deus, mas se Deus não te der aquilo que você está pedindo em minutos, já sai dessa presença, né? Viver na presença tem um ônus. Tem os momentos lá que a gente tem que ir para essa presença, ou estar nessa presença com angústia, com lutas, com perguntas, com clamores, com necessidades. E daí lá em João capítulo 15, eu ensinei João essa semana, e um evangelho maravilhoso, onde Jesus no capítulo 15, ele fala sobre a gente permanecer nele, e estar unido com ele, porque se a gente não está unido com ele, nada acontece. É como um ramo que está desvinculado da árvore, e seca, e é jogado no fogo, e não produz fruto. Mas aquele que permanece nele, aquele que está unido com ele, Cristo continua unido com essa pessoa. E Jesus fala: permaneçam em mim, vivam na minha presença, para que eu viva na sua presença também. Agora, se você sair da minha presença, desculpa, eu não tenho como ir atrás. E um pouco depois, em João capítulo 15, ele vai falar de novo sobre alegria, mas antes ele fala da obediência. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês vão permanecer em mim e eu vou permanecer em vocês. Então veja a associação aqui dos fatos, né? Há uma permanência, a permanência ela é mostrada de uma forma prática na obediência, mas o fruto disso, o que é? É o amor. E é a alegria. E ele diz, a alegria de Cristo, ela se torna completa em você, quando você permanece nele, quando você anda nos seus caminhos em obediência. E ele diz, a minha alegria estará em vós, e a alegria de vocês será, mais ou menos, parcial, será completa. Aquele que vive na presença do Senhor, vive em alegria completa. O verso 16 do Salmo 89, ele fala, por causa de ti eles se alegram o dia todo. Há alegria mesmo no meio da adversidade, há alegria até mesmo no meio do choro e da angústia. Porque por um lado a gente chora na nossa humanidade, mas a gente se alegra no Espírito. E a gente sabe daquilo que o Salmo diz, que a alegria pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque eu vivo nessa presença. Querido, o Senhor é o motivo da sua alegria continuamente? Ou a sua alegria depende das circunstâncias? Você tem desfrutado desta alegria? Se a sua resposta for sim, é porque você tem vivido na presença. Mas se a sua resposta é talvez, é porque talvez esta presença não seja tão forte.
na sua vida e no seu dia a dia. Se você olha para a sua vida e você não vê alegria, você precisa ir para essa presença. Porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Uma outra consideração a respeito deste tema, o povo mais feliz da terra, é que o povo mais feliz da terra recebem forças do Senhor. Recebem forças do Senhor. E aí a gente vai para o Salmo 84, verso 5, quando ele começa do mesmo jeito: felizes são aqueles que de ti recebem forças. Quando que você precisa receber força de Deus? Quando você precisa receber forças de Deus? Sempre quando estamos fracos. A gente precisa de força quando a gente tem uma batalha que é maior do que aquela que a gente dá conta. E o salmista fala: felizes são aqueles que recebem forças. Não está falando felizes são aqueles que não têm fraquezas, ou se sentem impotentes em muitas situações. Ele está falando felizes são aqueles que recebem forças, recebem novas forças de Deus, forças para andarmos no caminho da presença. A gente precisa disso, não é verdade? A gente precisa de forças para estarmos no caminho, porque os nossos pés sempre querem ir para longe dessa presença. E nós precisamos estar atentos com esta humanidade perversa que nós temos, que tenta nos levar para longe da presença, achando que a alegria está longe dessa presença. Lá em Atos, quando Pedro está pregando depois da cura daquele mendigo lá na porta do Templo Formosa, ele diz assim: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor sobre a sua vida. Quando eu estou me sentindo fraco, a minha fraqueza pode ser um indicativo que eu precise de arrependimento e conversão a Deus. Ontem eu estava vindo para o mutirão, semana cheia, com muitas lutas dentro de mim, e eu vindo para o mutirão e tendo uma conversa ótima com Deus no trânsito, e relutando contra a minha humanidade, relutando contra coisas que passam pelo meu coração que às vezes ninguém conhece, ninguém tem nem noção, mas o meu pai conhece. E eu preciso ir lá, ter uma discussão com ele, né? Ter uma conversa ali de pé de ouvido. E relutando contra a minha humanidade, relutando contra os pecados. E aí aquele é o momento que você vai para Deus, você se humilha, você se arrepende, você fala: Deus, eu não quero sair dessa presença. E eu preciso de novas forças, eu preciso ser renovado. Ainda mais porque eu estava indo para um momento onde eu precisaria estar disponível e disposto a dar. E naquele momento, numa conversa dentro de um carro, em movimento, eu percebo a presença de Deus me invadindo, o perdão alcançando meu coração, e Deus falando: vamos lá, vamos tentar de novo, você consegue, né? E me renovando as forças para prosseguir. Continuamente na nossa fé cristã nós precisamos disso. Mas aquele que vive na presença do Senhor, aquele que é o povo feliz, mais feliz da terra, esse povo recebe forças do Senhor para as suas lutas e para os seus embates, sejam internos ou sejam externos. E isso tudo porque Deus é a nossa fonte, Deus é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Aonde você vai buscar forças quando você precisa de forças? No vizinho, no teu amigo, no teu líder de célula? Tudo bem, a gente pode até recorrer a pessoas assim, não tem problema. Mas o problema é que se você crê que a fonte
das tuas novas forças estão nisso, você vai se decepcionar. Você irá se frustrar certamente. Mas se a tua fonte é o Senhor, se a tua fonte é Deus e você vai para Ele, Ele nunca nos decepciona. Aonde estão as suas fontes? Ou em quais fontes você vai beber quando você tem sede? De novo, remetendo a João, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ele disse assim: olha, se você continuar bebendo dessa água aí que você está pegando desse poço, você vai voltar a ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te dou, daí você não vai ter mais sede. E depois lá no capítulo 7, Jesus fala: porque aquele que crê em mim, do seu interior fluem rios de água viva. A fonte está em você, que é o Espírito de Deus. Essa fonte é o Espírito de Deus que Ele nos deu. E eu posso buscar e recorrer a esta fonte em qualquer momento. Numa madrugada que eu acordo angustiado, num dia em que eu estou atordoado com as más notícias, nos tempos de pressões, nos momentos que você vê o teu velho homem, ou a sua velha mulher, ou o seu velho jovem, se levantando dentro de você, mas você sabe que tem o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus renova as suas forças. Aonde você tem buscado as forças quando você se sente fraco? Há um salmo que diz: todas as minhas fontes estão em ti. Você e eu precisamos declarar isso continuamente. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas, elas, dentro da fé cristã, onde as pessoas, elas dependem do outro para viver a sua experiência com Deus. É tipo assim, aquela coisa: me dá a mão, vem comigo, me carrega, me ajuda, eu quero um pouquinho dessa alegria do Júnior. E hoje tem se pegado esse evangelho da multidão, todo mundo junto, abraçado, né? Daí vai lá no grupo de WhatsApp, conta os problemas. De novo, não há nenhum mal nisto, a não ser se aquilo é a fonte da onde você está esperando receber alguma coisa. Se for, eu te digo, você vai se frustrar. E se foi, eu te digo, você não entende o que é ser o povo mais feliz dessa terra. Então, às vezes, a gente precisa afirmar para o Senhor: Senhor, as minhas fontes estão em Ti, ou elas são o próprio Senhor. O Senhor é a minha fonte de tudo. Da libertação dos meus medos, das minhas inseguranças, da minha provisão, da minha saúde. O Senhor é a minha fonte em tudo. E daí, quando a gente descobre isso, a gente é o povo mais feliz da terra, porque a gente é livre. Quando a gente cantou aquela primeira música maravilhosa, Graça, que a gente fala: porque eu sou livre. Gente, não tem sentimento maior do que esse, do que se sentir livre. Mas essa liberdade é só em Cristo. Não existe em outro lugar. E por fim, o povo mais feliz da terra transforma vale árido em manancial. No Salmo 84, ele continua dizendo: quando esses que são felizes, esses que recebem forças do Senhor, esses que desejam andar pelas estradas que levam a Sião, quando este povo passa pelo deserto, o que acontece? O deserto se transforma em manancial. Não é mais deserto, é um lugar cheio de águas. Por quê? Porque eles estão indo em busca da presença. Este Salmo 84 aqui, sabe sobre o que ele fala? Ele fala daquele que ora
a Deus pedindo: eu quero ir para o templo, eu quero estar junto com o povo, eu quero buscar a tua presença. Obviamente no Antigo Testamento era um lugar físico, hoje não é mais. Mas é um anseio por estar junto com o povo de Deus. O fato desse encontro aqui não é simplesmente para a gente voltar às formalidades do culto, ou estarmos num prédio, mas é pelo anseio e pelo desejo de estar junto com o povo de Deus. Do povo que a gente ama. E de que a gente foi tão privado de viver junto. Talvez essa tenha sido a nossa oração, e é a oração de muitos ainda. Sabe o que eu vi no Tanguá, em algumas casas? Eu fui com a Ana Paula ontem. Pessoas disseram: pastor, avisa quando os cultos voltarem a retomarem, porque nós queremos ir. E daí tem crente dizendo: melhor não. Mas tem gente lá fora que está dizendo: eu quero ir. Eu quero congregar, eu quero estar junto com as pessoas que temem a Deus. Eu quero ir buscar essa presença. Quando elas passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água. E isto é o milagre da caminhada com Jesus. O povo do deserto, lá do Egito, que foi liberto do Egito, o povo de Israel, eles peregrinaram 40 anos no deserto. Sabe o que Deuteronômio fala? Que nada faltou para eles no deserto. Não faltou água, não faltou comida, as roupas não se gastaram, as sandálias não se gastaram. Estavam no deserto? Sim. Mas a presença de Deus estava junto com eles. Você prefere estar aonde? No lugar onde tem abundância, mas não tem a presença? Ou no lugar árido onde está a presença? O que você prefere, meu irmão? A presença. Então, se a gente está vivendo nesse mundo caótico, nesse mundo hostil, nesse mundo mau, eu quero a presença. E daí essa presença transforma esse mundo no quê? No céu. Porque Jesus está lá comigo. Não significa que os vales áridos não vão acontecer, mas o povo mais feliz da terra, aquele que vive na presença e recebe forças, no momento ele olha aquele deserto árido, aquele sol, mas de repente ele começa a perceber: opa, parece que isso aqui está interessante caminhar por aqui. O livro de Apocalipse fala que é melhor você estar no deserto, onde está a presença de Deus, do que você estar numa cidade onde abunda o pecado. E às vezes a gente rejeita tanto o deserto, né? Já viu o crente rejeitando o deserto com todas as forças? Ai, tempos de luta, é uma aridez, é uma luta, é uma coisa de louco, o tempo que eu estou passando, Deus está me provando, o diabo está, nem sabe quem que está fazendo o quê, né? Se é Deus que está provando ou é o diabo que está tentando, né? É deserto, e daí você só fica falando no deserto, é muita sede, é difícil, eu não aguento mais. Tem crente que está vivendo no deserto desde que se converteu e só reclama. Esse aqui está fora do que esse salmo diz, porque ele está falando aqui que aquele que é feliz, aquele que busca a presença de Deus, ele transforma o vale árido em manancial de águas. E aqui está o segredo dessa vida de fé. Aqui está o segredo de viver com o Senhor. Você pode passar pelas situações mais difíceis na sua vida, mas você está em paz, você vê Deus te cuidando, você vê livramento, você desfruta da presença, você recebe consolo quando você chora. Não é verdade, gente? Eu gravei um videozinho contando a minha história do dia 10 de agosto de 2016. Completaram 4 anos. Foi um deserto absurdo. Mas Deus transformou aquilo num manancial de água. E foi maravilhoso. E Deus estava naquilo, eu sei que Ele estava.
Não me poupou, mas me livrou de muitas coisas. Eu o conheci de uma forma muito diferente depois de tudo que aconteceu. Assim são os desertos da vida. Os desertos nos fazem conhecer mais a Deus. Numa outra tradução chama esse vale aqui de vale de Baca, que de fato, aqueles que estavam vindo a Jerusalém para adorar no templo, eles passavam por este vale de Baca. Não se sabe exatamente aonde era, ou aonde é atualmente esse vale de Baca, mas era um lugar extremamente árido, e não somente árido, mas um lugar perigoso, um lugar de feras, um lugar de ameaças, um lugar sombrio, um lugar que, se eu puder evitar, eu evito. Mas quem queria ir para Sião, quem queria ir para o templo de Deus, tinha que passar pelo vale de Baca, não tinha escolha. Não é assim a nossa vida? Para a gente chegar na presença de Deus, você muitas vezes tem que trilhar trechos sombrios. E essas pessoas aqui desse salmo não desistem de buscar a presença de Deus, porque pensam que tem que cruzar o vale árido. Esses vales de Baca, esse vale de lágrimas, faz parte da sua e da minha vida como cristão. Não vá pensar que vai ser só vida mansa, não. Para viver na presença de Deus, a gente tem que passar por vales áridos. Já passei por inúmeros e incontáveis vales áridos. Mas eu atravesso esse vale árido porque eu sei que depois do vale vem a presença. Vem o lugar da adoração. Vem o lugar onde eu encontro este alento. E diz aqui, as primeiras chuvas cobrem de bênção esse vale. Só Deus pode reverter essa situação. Só Ele. Ninguém mais. Quantas pessoas aqui nós já acompanhamos, já aconselhamos, que viveram por vales áridos, mas viram os mananciais de água brotando naquele vale árido. Deus tem uma didática bem interessante conosco. Esses lugares são lugares de aprendizado, são lugares de dependência de Deus. São lugares em que a gente vê o agir de Deus. Quando a gente quer evitar esses desertos, você não vai ver o manancial. E você não vai chegar no lugar da presença. Tem muito crente querendo evitar o deserto. Ah, eu quero sim a presença, mas não dá para pular o vale de Baca? Não tem uma forma de ir de avião e não precisar passar por aqui? Não, não tem. Desculpa. Tem o deserto e Jesus já te inscreveu na escolinha do deserto. Não se preocupe. Está lá teu nominho. Por que a gente rejeita tanto o vale das lágrimas? Por que a gente rejeita o deserto? Se a gente sabe que ao cruzar aquele deserto, você vai desfrutar da presença. Você vai alcançar a bênção deste Deus da salvação. Você vai chegar no lugar da adoração. Você vai chegar no Monte Sião. O Salmo 23 fala sobre isso também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E nós temos que afirmar isso. Para nós vermos o lugar árido se tornando em manancial, para a gente ver o lugar das lágrimas se tornando em regozijo e alegria, a gente precisa declarar isso, quando você está entrando ou quando você está no meio desse deserto. Eu não vou desistir, porque Deus está comigo, e Ele está me sustentando, e eu vou até o fim, trilhar o caminho desse vale, e eu vou ver coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Só vê este agir sobrenatural de Deus quem passa com fé por esse vale de Baca. Porque para o vale árido ser tornado em manancial, precisa crer. Você precisa crer e trilhar por ele.
Eu quero encerrar essa palavra voltando a perguntar para você, qual é a imagem de Jesus que você tem na sua mente quando você olha para o ministério dele? Jesus passou por vales profundos, o maior deles foi a cruz e a angústia de assumir ali o nosso lugar. E ele tem o equilíbrio e a sobriedade de orar ao Pai, Deus meu, Deus meu. Não, ele diz, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Ele passou pelo vale de lágrimas, mas ele foi coroado com a ressurreição, com a glória do Pai, com o nome que está acima de todo nome, como a gente ouviu a mensagem do pastor Zé há pouco tempo atrás. Esse é o meu Jesus. Um Jesus que é rei desse povo mais feliz da terra. E que Ele quer que nós vivamos neste mundo com esta alegria que vem do Espírito de Deus. Você faz parte desse povo. As pessoas olham para a sua vida e elas observam na sua vida essa felicidade, mesmo no meio da adversidade, da luta. E talvez você já tenha experimentado coisas que as pessoas chegam e dizem assim: como que você está assim, tão tranquilo, tão manso, tão em paz, por tudo isso que você está passando? E essa é a oportunidade de você contar o teu segredo. Porque quando você está feliz e você conta os motivos da tua alegria, isso é igual com todo mundo, não é verdade? Todo mundo que tem um motivozinho para se alegrar, normal. Agora, quando as coisas não estão bem, mas as tuas afirmações de fé, eu confio no Senhor, eu vivo na presença dEle, Ele renova as minhas forças, e Ele transforma os meus desertos em mananciais. Quando eu afirmo isso, as pessoas vão dizer: como assim? O que é isso? Porque isso vai na contramão daquilo que o homem pode alcançar na sua própria força. O povo mais feliz da terra não teme nenhuma adversidade, porque ele confia. O povo mais feliz da terra discerne os tempos e consegue entender o que está por trás das cortinas. O povo mais feliz da terra é sustentado pela mão do Todo-Poderoso e se esconde na sombra do Altíssimo. O povo mais feliz da terra é aquele que se dispõe a servir este mundo, custe o que custar. E eu digo que eu conheço esse povo mais feliz da terra e eu faço parte dele. E eu vi muita gente desse povo mais feliz da terra ontem aqui e lá no Tanguá. Esse povo mais feliz da terra, que alegria estar entre o povo de Deus, não é verdade? Servindo a Deus, que alegria as experiências, como a Bel postou ontem no nosso grupo lá do Mutirão. Deus estava presente, Deus compareceu naquela obra ontem. Deus compareceu nas casas que nós entramos, nas orações que nós fizemos, nos cartões das crianças que nós entregamos, nos brigadeiros, nos bolos, nas roupas, nos cobertores. Deus compareceu. E eu não quero ficar fora disso. Eu não quero ficar fora disso. Povo mais feliz da terra, vamos continuar caminhando destemidamente, sem ficar dando ouvidos às notícias e às ordens que circulam por aí. Porque nós servimos a um Deus que é maior do que todas as coisas. E queremos nos oferecer a Ele num sacrifício vivo. Pense sobre isso. E se você faz parte desse povo mais feliz da terra, compareça à sua célula hoje e compartilhe isso. Aliás, compartilhe isso hoje ainda, aí na sua casa, com seu vizinho. E conte que você faz parte desse povo. Que nós somos desta igreja e deste reino, que tem uma alegria completa,
porque a gente permanece em Cristo, e porque a gente o ama, e porque a gente o ama, a gente o obedece. E a gente tem marcas, e a gente tem histórias na nossa vida, para contar para as pessoas da nossa alegria. É isso que o mundo está carecendo. E é isso que a gente pode oferecer. Vamos orar? Quero te convidar a ficar em pé, vamos orar nesse momento. Bom, pelo menos aqueles que estão aqui, né? Que se você quiser ficar em pé na sua casa, pode ficar também, não tem problema. Vamos orar a Deus. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque a obra do Senhor é completa, ela é perfeita. Obrigado, Jesus, porque o Senhor um dia nos chamou para vivermos não uma religião, o Senhor nos chamou para vivermos não ritos, mas o Senhor nos chamou para viver uma experiência maravilhosa de fé, de estarmos num reino que é alegria, que é paz, que é justiça no Espírito. E nós queremos ser hoje a igreja que transborda dessa alegria no Espírito Santo de Deus. A igreja que é a igreja, Deus, que tem uma mensagem de esperança para anunciar. Uma igreja que vive no seu dia a dia essa experiência, Deus, de receber novas forças do Senhor, de viver na Tua presença continuamente, de transformar desertos em mananciais. Deus, tudo isso está à nossa disposição, à disposição desse povo que crê, deste povo que Te adora com canções, deste povo que declara a sua fé no único e verdadeiro Deus. Pai, queremos experimentar isso cada dia, queremos anunciar isso para o mundo, que nós sejamos hoje resposta para este mundo tão conturbado, tão perturbado, para este mundo tão confuso, para este mundo tão difícil. Deus, aonde pessoas tentam trazer soluções e respostas, mas o único que as tem é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos levantamos como igreja. Obrigado por essa oportunidade neste encontro presencial. E nós continuaremos, Jesus, porque não paramos nesses 5 meses, e continuaremos avançando. E aqueles que fazem parte deste povo mais feliz da terra, se levantarão destemidamente para realizar a obra do Senhor, em todo tempo e em todo lugar. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Pastor Zé.